Fala galera, beleza? Vou estar revisando o cálculo da declividade média de uma bacia hidrográfica realizando o seguinte exercício. Determine a declividade média de uma bacia hidrográfica para os dados da tabela abaixo, os quais foram estimados pelos métodos das quadrículas. Então nós temos aqui uma tabela que foi estimada pelos métodos das quadrículas e a gente vai, por meio dessa tabela, a gente vai preencher e vamos fazer o cálculo da declividade média de uma bacia hidrográfica, ok? Bom, temos aqui a coluna de número 2. Essa coluna de número 2, ela já deve vir preenchida, porque é o número de ocorrências. O que acontece? A gente tem a densidade aqui, desse dado, que vai de 0 a 0,049 metro por metro. Atenção para essa unidade aqui, tá? Nessa bacia hidrográfica, quando foi feito o método das quadrículas, eu não vou entrar aqui na teoria não, eu vou direto ao preenchimento da tabela, beleza? Então olha só, nessa densidade aqui, foram vistos 249 ocorrências, assim como a segunda densidade, 0,0050, 0,0099, foram vistos 69, 13. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é realizar aqui, ó, o somatório dessa coluna aqui. Nós vamos somar, pega a sua calculadora aí, soma ali. 249 mais 69, aí vai somando com 13, 7, 0, 15, até o 5. Feito isso, você deve achar aí na sua calculadora 358. Após a gente definir o total de número de ocorrências, aqui ó, 358, que ele vem da soma de toda a coluna 2, a gente vai realizar aqui o preenchimento da coluna número 3. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é fixar a nossa calculadora em duas casas decimais. Vamos nos valer agora do seguinte raciocínio. Se eu tenho 358 como o total do número de ocorrências e eu quero saber o quanto que 249, quantos por cento do total esse 249 corresponde. 358 eu tinha 100%. Agora, com 249 eu tenho X. Então, para o cálculo de cada linha da coluna número 3, eu vou fazer o seguinte. X é igual. Eu vou pegar o 249, dividir por 358, que na verdade é o resultado aqui, ó, dessa regra de 3 simples que eu fiz, ó. Então eu vou pegar o 249, vou dividir pelo 358 e após isso eu vou multiplicar por 100. Fixada em duas casas decimais, encontramos aqui o valor de 69,55. Aí eu pego esse 69,55, coloco aqui ao lado do 249 na coluna de número 3. Então vamos lá. 69,55. Vou calcular aqui de mais uma linha. Vou pegar o 69, vou dividir pelo total, que é 358, e vou multiplicar por 100. Tendo essa coluna aqui, né, para os cálculos na calculadora fixados em duas casas decimais, eu vou ter que encontrar aqui 19,27. Aí eu pego o 19,27 e coloco aqui ao lado do 69. 19,27. Agora eu vou fazer isso com 13. Eu pego o número 13 e divido por 358. Feita essa divisão na minha calculadora, vou multiplicar isso aqui por 100. Eu vou achar como resultado 3,63. E assim eu vou fazendo para cada linha, até eu chegar no valor total. Então eu já vou preencher aqui a tabela, cada um faça individualmente, e a gente já faça aqui, ó, depois o total aqui vai ter que dar 100%. Após preenchida a coluna de números 3, nós temos a seguinte situação. Observe, 69,55, 19,27, o 13 corresponde ao 363, o 7 ao 1,96, o 0 é 0, o 15, 4,19, o 0 aqui vão ser 0, o 5, 1,40, e somando 69,55 com 19,27 até o 1,40, a gente deve achar aqui os 100%. Mas para achar esse 100%, nós temos que ter fixado a nossa coluna 3 em duas casas decimais na nossa calculadora.
Ainda com a calculadora fixada em 2 casas decimais, nós vamos executar o seguinte procedimento. Ao lado do 69,55, nós vamos colocar o 100. E a partir de agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse 100 aqui, ó, e vai diminuir desse 69,55. Então, vamos lá. 100 menos 69,55. Nós vamos achar o seguinte valor. 30,45. A gente vai pegar esse 30,45, vamos colocar aqui, ó, abaixo do 100. Vamos lá, 30,45. Agora a gente pega esse 30,45, vamos diminuir, subtrair 19,27. 30,45 menos 19,27. Isso aqui vai me dar 11,18. Aí eu vou pegar o 11,18, vou colocar abaixo aqui do 30,45. Agora você deve estar perguntando, e o próximo passo? É a mesma coisa. 11,18 menos 3,63 e o resultado eu coloco aqui. Eu vou fazer só mais esse, tá ok? 11,18 menos 3,63. Isso aqui vai me dar 7,55. Então, eu vou pegar esse 7,55 e vou colocar aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então, eu vou parar aqui o vídeo, vou preencher a tabela com os dados da coluna 4 e vamos verificar como se encontra o preenchimento da tabela até esse momento. Se você quiser, você pode parar o vídeo e dar uma verificada para ver se seus dados estão batendo com os que eu encontrei aqui em cada linha, ok? Uma coisa que vale a pena ressaltar é que a minha última linha ela tem que zerar. Preenchida a coluna 4, vamos partir para o preenchimento então da 5. Então, primeira coisa aqui na 5, nós vamos fixar aqui a coluna 5 em 5 casas decimais. Bom, a coluna 5 ela é bem mais fácil do que as outras colunas, porque ela é a média da coluna 1. Então, olha só, primeiro cuidado que isso aqui ó, não é um sinal de menos. Isso aqui significa que é um intervalo que ele vai de 0,000 até 0,0049. Então, isso aqui é um intervalo. E qual o valor dessa média? Eu vou justamente pegar o 0,0000, vou somar com 0,0049 e vou dividir, já que são dois dados, né? Eu vou dividir por 2. Feito isso, com 5 casas decimais, eu vou ter que encontrar o seguinte valor. 0,00245. Aí eu pego esse 0,00245 e coloco aqui, ó. 0,00245. Ó, repara que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. A mesma coisa para esse 0,0050 até o 0,0099. Eu vou fazer a mesma conta, vou empregar aqui o mesmo raciocínio. Vou pegar o 0,0050, vou jogar isso aqui na calculadora, vou somar com 0,0099 e vou dividir por 2. Aqui eu devo encontrar 0,00745. Aí eu pego esse 0,00745 e coloco aqui, ó. Pronto. Eu vou preencher a tabela e vou mostrar aqui para vocês como que ficaram o meu resultado para a gente fazer uma comparação. Preenchida então a coluna de número 5 para o teu vídeo, confere se os resultados estão fechando aqui com os que eu coloquei aqui na coluna. Uma coisa importante é que essa coluna aqui não precisa fazer o somatório, é perda de tempo, porque a gente só vai usar para o cálculo da declividade média o somatório da coluna 6 e o somatório da coluna número 2. Só que para a gente obter a coluna de número 6, nós vamos ter que multiplicar a coluna de número 2 pela coluna
de número 5. Então vamos ver como é que fica essa multiplicação? Mas antes disso, eu tenho que estar ligado no seguinte. Essa coluna 6, ela deve ser fixada em 4 casas decimais. Então aqui, ó, eu vou pegar o 249, vou multiplicar por 0,245. Nessa multiplicação, eu tenho que obter 0,6101. Repara que temos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Aqui, ó, o 69 eu vou multiplicar por 0,00745. Eu tenho que obter 0,5141, também com 4 casas decimais. Eu vou parar por aqui, já vamos direto lá, que eu vou deixar a tabela preenchida. Já com a nossa coluna 6 preenchida, repare que ela está com 4 casas decimais. Todos os números que eu coloquei aqui são com 4 casas decimais. Precisei aqui, ó, do total. E eu já tenho aqui o total da minha coluna 2. E são justamente esses dados que eu vou precisar para o cálculo da minha declividade, ok? Então, como é que eu vou calcular a minha declividade? A minha declividade média, ela vai ser o somatório da minha coluna 6 dividido pelo somatório da minha coluna 2. Isso aqui vai me dar 2,0574 dividido por 358. Isso aqui vai ser igual a 0,0057 metros por metro, ok? Repara que o resultado está aqui com 4 casas decimais também. E o que significa essa declividade média de 0,0057 metros por metro? Significa que eu tenho essa parte aqui, ó, 0,057 do metro a cada metro de declividade. Espero que eu tenha ajudado. Um bom estudo a todos.